Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lara. Vamos fazer então uma breve revisão sobre procedimentos e momentos que nós, enquanto profissionais, temos ou podemos ter com crianças e adolescentes que foram ou são vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência. Então, retomando um pouco dos assuntos que nós vimos nas aulas anteriores. Lembrando que vocês vão receber esses slides também, vou colocar alguns materiais complementares para vocês terem acesso. Então, pensando nesses quatro momentos, né? A revelação espontânea de uma situação de violência, o procedimento de escuta especializada, a oitiva de depoimento especial e a avaliação psicológica no contexto forense, que é a perícia psicológica. São termos e momentos que muitas vezes são tratados de forma equivocada, às vezes por profissionais psicólogos, mas principalmente por profissionais que não têm a formação em psicologia, que não integram as equipes técnicas, principalmente os operadores do direito, acabam tendo uma certa confusão nos termos, conforme os pedidos que eles nos solicitam por meio dos ofícios ou determinações judiciais. Então, coloquei aqui de uma forma esquematizada esses quatro momentos, com as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência. E por que é importante? Porque cada um deles terá um objetivo, uma finalidade, é definido de uma forma diferente. Em alguns desses procedimentos ou momentos, nós emitimos documentos, outros não. Existem técnicas diferentes, tendo em vista os objetivos de cada um deles, o que é feito com os dados obtidos, e qual a formação da pessoa que o realiza, né? E qual o espaço institucional que essa pessoa integra. Então, diferentes momentos, diferentes procedimentos, diferentes objetivos, diferentes documentos e encaminhamentos propostos. Então, o primeiro deles seria a revelação espontânea. O robô acabou ficando em cima ali, mas não tem problema. A revelação espontânea, o que é, gente? Não é um procedimento, não é? Como nós vimos, ela é uma conversa. É quando a criança ou adolescente escolhe alguma pessoa de confiança e verbaliza para ela que foi vítima ou testemunhou alguma situação de violência. Pensando que existem diferentes tipos de revelação, né? Mas pensando principalmente naquela revelação em que a criança escolhe alguém e verbaliza a situação que ocorreu ou que vem ocorrendo durante algum tempo, tá? A finalidade dela, bom, a gente tem que esse momento de certa forma, um pedido de ajuda dessa criança ou desse adolescente. Após todo aquele processo interno de tomada de decisão, caso a criança já compreenda que tal fato representa uma violência. Mas nós podemos ter também revelações espontâneas, sem que a criança tenha a dimensão e o conhecimento de que aquele fato ocorrido se trata de uma violação de direitos, tá? Nós temos também essas situações. Então, o interlocutor ele deve ter uma postura de escuta, acolhimento, recebendo essa revelação sem julgamentos, né, sem questionar, mas por que você só falou agora? Ou você tem certeza disso que está acontecendo? E todas aquelas recomendações que nós tratamos na segunda aula. Para posterior registro de informações, caso seja um profissional, né, para evitar, então, revitimizações da criança ou do adolescente, quando ele precisa desnecessariamente repetir aquela história em diversos órgãos. Tá? Nós temos que, numa situação ideal, a mesma pessoa, pensando num profissional que acolhe a revelação espontânea, já realiza a entrevista de escuta especializada, pensando em evitar a revitimização. Não é um procedimento técnico, então, mas uma conversa na qual se exige escutativa, acolhimento e uma postura isenta de julgamentos. Então, nós não temos uma técnica específica para esse momento, até porque, em algumas situações, não são profissionais que acolhem essa revelação espontânea. São pessoas da família, são a mãe, o pai, algum familiar, alguma pessoa que não integra o sistema de garantia de direitos, por exemplo, ou não integra a escola da criança, tá? Então, não é um procedimento realizado por profissionais, mas é um momento que se tem com essa criança e é a porta de entrada para deflagrar todos os outros procedimentos que virão a seguir. Tá? Então, não tem uma formação específica, né, porque é um adulto escolhido pela criança ou pelo adolescente para revelar aquela situação. Depois nós temos a escuta especializada, que já é um procedimento, então, um procedimento de entrevista feito pelos profissionais da rede de proteção.
Lembrando que a escuta especializada não tem a finalidade de produção de prova e os dados que nós obteremos com essa criança são limitados àquilo que realmente é necessário para a proteção da criança e do adolescente. Então, precisamos, sim, ter acesso às informações necessárias do que ocorreu e também de como está essa criança e essa família atualmente, porque são esses dados que vão embasar o provimento dos nossos cuidados enquanto rede de proteção, atendimento, encaminhamentos e tudo mais. A técnica utilizada. De acordo com a Lei 13.431, para a escuta especializada não há um protocolo específico, né? No entanto, ela se dá por meio da realização de uma entrevista semi-estruturada, considerando os objetivos dela e sempre respeitando também o estágio de desenvolvimento da criança e do adolescente, até mesmo para saber quais termos devem ser utilizadas, a forma do rapport, e todos aqueles outros cuidados que nós estudamos e discorremos. Tá? Além disso, existem as recomendações técnicas que favorecem o estabelecimento do rapport, bem como favorecem o relato das informações necessárias por parte da criança. Então, em que pese não haver na legislação um protocolo específico, nós utilizamos as bases e as diretrizes do protocolo brasileiro de entrevista forense para fundamentar a condução da entrevista de escuta especializada, tá? Mas outros profissionais, isso fica a critério de vocês, escolhem outras técnicas para a condução dessa entrevista, tá? Principalmente a entrevista cognitiva é bastante usada, mas lembrando sempre que a base de todos esses protocolos e também da entrevista cognitiva são muito semelhantes. Então, o relato livre, a não interrupção, né, o investimento ali no rapport e tudo mais, tá? A lei também não determina uma formação específica para quem vai realizar a escuta especializada. Não necessariamente é um psicólogo, ou um assistente social, ou um enfermeiro, tá? Mas a lei determina que sejam atores da rede de proteção e que tenham sido capacitados previamente. Por isso a importância do estudo contínuo, da capacitação contínua e de compreender tanto a psicodinâmica da violência quanto os objetivos desse procedimento. Por que realizar uma entrevista de escuta especializada? Quais informações eu preciso obter com essa criança, tá? Na escuta especializada, nós emitimos, sim, um documento após a realização do procedimento, com o objetivo de compartilhar com a rede de proteção essas informações obtidas e pensar em estratégias de encaminhamento para essa família e para essa criança. Também um dos objetivos na emissão do documento é evitar a revitimização, porque esse documento é socializado entre os atores ali da rede de proteção, contribuir também para o trabalho interdisciplinar, porque eu discutirei esse caso com meus outros colegas. Tá? O documento aqui elaborado é um relatório psicológico, se a formação do profissional for psicologia, relatório social, se for do campo da assistência social. Tá? E aí depois nós temos então o depoimento especial. O depoimento especial já é uma oitiva, né? Ele já visa a produção de provas. Então, é a oitiva da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante a autoridade policial ou judicial, em que pese ter essa previsão legal de depoimento especial perante a autoridade policial, logo no início do processo, no Brasil hoje a gente ainda não tem essa estrutura. Então, os depoimentos especiais, eles ocorrem na esfera judicial, geralmente no processo criminal de responsabilização desse agressor, e levam um tempo, infelizmente, desde a escuta especializada e todos os encaminhamentos da rede de proteção e tudo mais, até essa criança ser chamada para uma oitiva de depoimento especial, tá? Então, a gente sabe que quanto antes a realização dele, melhor, mas pelo próprio rito processual e o sistema de justiça, a questão dos prazos e tudo mais, nós vemos na prática que acaba passando um tempo significativo para essa criança ser chamada para o depoimento especial. E pode acontecer, e a lei prevê isso também, que se a criança não desejar verbalizar ou não desejar comparecer a esse procedimento, ela pode ficar em silêncio ou ela pode não comparecer, tá? Então, a gente também respeita isso, esse posicionamento da criança, e por diversos fatores ela pode desejar não comparecer a essa oitiva, tá? Então, não é algo obrigatório. É algo importante? Sim, muito importante, porque como nós vimos, na maioria dos casos, a única prova que nós temos para a responsabilização desse agressor é a palavra da vítima. E por isso, muitas vezes, os operadores do direito solicitam às equipes das redes de proteção
cópia do relatório de escuta especializada, por exemplo, que foi produzido lá no início da denúncia e tudo mais, e tem ali o relato da criança, tá? Então, a finalidade do depoimento especial é a produção de prova para subsidiar uma decisão judicial, né? A gente tem diferentes tipos de prova e o depoimento especial, ele entra como uma produção de prova testemunhal. No Brasil, nós temos, então, e ele é recente, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que foi amplamente estudado e validado da realidade brasileira, inspirado em protocolos internacionais, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, devendo, então, o entrevistador forense conduzir o depoimento especial em consonância com este protocolo, tá? Não emitimos documento após o depoimento especial, isso é muito importante, porque na prática muitos juízes têm detentado, muitos advogados têm solicitado, mas o depoimento especial, ele não prevê uma análise técnica por parte do profissional que conduziu, não prevê a realização de um documento psicológico, tá? Porque o depoimento especial é gravado, e não há análise do conteúdo verbalizado pela criança ou pelo adolescente. Então, isso é bem importante, nós temos conhecimento. A lei também não fala de uma formação específica de graduação para quem conduzirá o depoimento, desde que esteja devidamente capacitado no protocolo vigente. O depoimento especial, ele costuma ser conduzido por profissionais do sistema de justiça, tá? Servidores que integram os tribunais de justiça, mas em vários estados nós temos visto a nomeação de profissionais externos do quadro de servidores, então por meio de cadastro dos auxiliares da justiça, que recebem uma nomeação para a condução deste procedimento, tá? Então, nós costumamos realizar supervisão e muitos profissionais nos procuram para supervisão para esse tipo de nomeação. Tradicionalmente, os profissionais externos são mais nomeados para a realização de perícia psicológica, mas em alguns estados hoje nós temos a previsão de nomeação de entrevistador forense para a realização de depoimento especial, tá? E aí nós temos também um outro tipo de prova no processo judicial, que é a prova pericial, e que também inclui a atuação do psicólogo, que seria a avaliação psicológica, realizada em processos judiciais. É um processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos das partes envolvidas ali naquele litígio, naquela situação processual, tá? A finalidade, então, é também subsidiar a decisão judicial, então atuamos como auxiliares do juiz em processos judiciais, por meio da condução e realização de todos os procedimentos periciais que são necessários, com a criança, com os pais, com outros membros da família, dependendo ali da demanda que nos foi encaminhada. Após os procedimentos, nós analisamos por meio de todo o arcabouço teórico e dos referenciais que nós temos na nossa ciência e emitimos também um documento, tá? Na perícia psicológica, a gente emite o laudo psicológico. Então, a técnica, não há um protocolo específico de perícia psicológica, né? Nós, enquanto peritos, nós temos autonomia para a escolha dos melhores instrumentos e procedimentos adequados ao caso concreto. Então, geralmente, entrevistas psicológicas, testes psicológicos, observações, análise de documentos, contatos comunitários, dentre outros. E, ao final, comunicamos o resultado do nosso trabalho por meio do laudo psicológico que integrará ali o processo judicial, tá? Lembrando que a estrutura desse documento sempre deve estar em consonância com a resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, tá? Isso é bem importante. E se tratando de perícia psicológica, necessariamente o profissional deve ser psicólogo e devidamente inscrito em conselho de classe. Tá? Aqui também o profissional ele pode integrar o quadro de servidores do Poder Judiciário ou pode atuar como perito autônomo, recebendo então uma nomeação para a execução daquele trabalho. E ele pode recusar ou não. E se tratando de perícia social, por exemplo, então um assistente social devidamente inscrito no conselho de classe. Existem também outros tipos de perícia, então perícia pedagógica, perícia médica, perícia contábil, enfim, diversas outras ciências que contribuem por meio dessas avaliações, né, das perícias, para o sistema de justiça. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro esse breve resumo para vocês, né, uma revisão
dos diferentes momentos e procedimentos que ocorrem com crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência.